um gigante diante do mundo, um exemplo para milhares de lutadores pela democracia, pela liberdade, pelo progresso dos povos. Aí ele é apresentado como democrata, o cara que fez a luta armada, que era comunista, mas morreu como um democrata. Nananina, não. Nem ele, nem eu, nem nenhum comunista defende a democracia burguesa. Defende a democracia. Que democracia é esta? Que democracia é esta? Tem liberdade, a democracia é a liberdade. É? Qual é o trabalhador que tem, para quem a democracia funciona? Esse ano eu vou pegar um avião, vou para Disney com a minha mulher e minhas crianças. Qual é o pobre que pode fazer isso numa democracia? Não, eu comprei 5 quilos de piranha e botei no frigorífico. Qual é o pobre que pode fazer isso? Não, eu colaborei com o canal do Bem-vindo e mandei R$200. Qual é o pobre que pode fazer isso? Quais são os direitos democráticos? Não, mas tem um direito, não faz porque não pode, mas tem o direito de fazer. Ah, é o nariz de cera. É a democracia para inglês ver. Qual é o pobre que pode pagar um colégio particular, um Santo Agostinho na Barra da Tijuca, para os seus filhos? Não, mas tem um direito democrático, ele pode botar o filho lá. Bota o filho do pobre lá, o pretinho pobre, e ele não vai sofrer bullying. A própria arquitetura não vai oprimi-lo. Democracia, que democracia é essa? É o que a gente denuncia como democracia burguesa, onde apenas uma elite de 1% tem acesso pleno a essa democracia. Na verdade, é uma ditadura dos ricos e poderosos sobre a imensa maioria dos pobres no Brasil, ou na América Latina. Por que Mujica, então, virou um democrata, deixou de ser comunista? Não deixou de ser comunista. Morreu marxista-leninista. É a mídia distorcendo, viveu, morreu, né? E deixa como exemplo. E continuará vivo na nossa memória. Eu tenho um poema que eu fiz quando eu tinha 20 anos de idade que diz... É a mídia distorcendo, né, Bem-vindo? Quando eles mudam essa questão do... Não lembro da herança marxista do Pepe. Ó o Gustavo de volta pra me xingar. No meio da porra da fala. Eu vou... É que eu tava mutado, eu falei isso antes. O cara tá bonito no discurso. Por isso que essa merda dessa... Ô mãe, o DCM tá pagando agora R$5.000 pra fazer um negócio que bota corte ao vivo. Aí tem que fazer. Aí todo mundo se preparou, porque eu falo 2 minutos e vou xingar o resto. Foda-se. Aí o único que faz o corte bonito é o Bem-vindo. Só o Bem-vindo faz. Ele consegue falar e pensar como é que ele vai concluir, porque ele faz isso há 70 anos. Aí vem o filho da puta, mas não é só hoje, não. É todo dia, 4 vezes por dia. Então, quer dizer, tá pagando pra quê o aplicativo? Tá mutado, eles não estão ouvindo, não. Ouvimos. Eu escrevi um poema quando eu tinha 20... Vamos lá, para você juntar o corte. Aos 20 e poucos anos eu escrevi um poema dizendo: aquele que luta não morre, renasce todos os dias com a aurora, fazendo germinar as sementes da bonança. É o que eu falei. Pepe Mujica não morreu, vai permanecer vivo na memória de todos os que vêm, dos que estão e dos que virão. Então a mídia está tentando passá-lo como democrata como forma de apagar a sua memória marxista-leninista, sua memória comunista. E Mujica foi esse exemplo. Qual é a defesa da democracia que Mujica fez durante a vida, depois da cadeia, quando pôde sair e foi eleito presidente? Qual é a defesa da democracia que faço eu, que fazem os comunistas no momento atual? Qual é a defesa? É porque a democracia é muito importante para toda a nação. A democracia é importante e interessa, sobretudo, aos trabalhadores. Não porque eles podem usufruir de um colégio particular, de uma viagem para Disney, de 5 quilos de picanha, mas que eles podem se organizar livremente em partidos políticos como o PT, como o PCdoB, como o PSOL, como o PSB. Mas porque eles podem se organizar em sindicatos, porque eles podem ter imprensa, porque eles podem ter live, podem ter canais, porque eles podem se organizar, fazer reuniões, protestar, crescer enquanto classe trabalhadora nas suas lutas. Então a defesa da democracia é um estágio de luta muito importante no atual estágio de luta da América Latina. E aí que o Pepe Mujica virou o chamado democrata, mas não é o democrata burguês. Nem eu sou democrata burguês, nem o Pepe Mujica e nem nenhum companheiro que seja marxista-leninista. Ou mesmo que seja marxista-trotskista ou qualquer outra coisa de pensamento marxista.
A defesa da democracia, então, é pela melhoria das condições do trabalhador e, na verdade, os marxistas querem algo muito diferente do que é a democracia burguesa, né, Bem-vindo? Claro, claro. A gente quer uma democracia para a maioria do povo brasileiro. Uhum. Quando o Lula faz, eu vou acabar com a fome, eu quero comida na mesa de todos os brasileiros, é uma democracia para os trabalhadores, é uma democracia para os pobres, é uma democracia para a maioria da nação brasileira. Não é só os ricos, os que moram em condomínios fechados de luxo, porque hoje em dia tem condomínio até em bairro pobre. Não, aqueles condomínios que você nem imagina que existe, não é só eles que podem ter o do bom e do melhor. Que o povo tenha como um todo. Então o Lula é um revolucionário dentro do limite possível, que é possível fazer no Brasil de hoje. E Lula não é porque é Lula, não. Lula é efeito, é resultado do momento de correlação de forças, da conjuntura econômica e política do Brasil de hoje. Talvez nós tenhamos no futuro alguém muito mais revolucionário do que Lula, podendo agir de forma mais revolucionária. Quem é que sabe o que passa na cabeça de Lula? Quando ele termina o dia de trabalho deles, porra, eu podia ter feito muito mais, não posso, que essa porra desse Congresso não deixa, que essa porra da Faria Lima não deixa, que esses porra desses militares não deixam. Imagina a impotência de Lula querendo fazer mais pelo povo e tendo que fazer esse papel de gerente da Faria Lima, de gerente dos negócios burgueses, do agronegócio, dos banqueiros, da Faria Lima, porque esse é o cargo de um presidente num regime capitalista. Esse é o cargo de Trump, de Macron, de Lula. A diferença é que Trump não deixa nada. Há uma música do português, acho que do Zeca Afonso, que diz: eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Ela repete esse refrão: eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Porque o Trump, o Macron comem tudo e não deixam nada. Lula sempre arranja um pedaço para levar para os seus pobres, para levar para o povo. Espera aí, deixa eu pegar um pedacinho desse bolo aí que o Delfim Neto diz que tem que crescer primeiro. Não, deixa eu levar logo para os pobres, para o povo brasileiro. Lula é o líder possível neste momento possível da nossa correlação de força na nossa conjuntura política. Sim. É o líder do povo brasileiro. Ou pelo menos do que há de melhor do povo brasileiro, que é aqueles que pensam o Brasil realmente como pátria soberana, não submissa aos Estados Unidos nem a potência nenhuma, que pensam o Brasil como uma democracia plena, com desenvolvimento industrial, com uma economia forte e com distribuição de riqueza. É isso. É a música que chama Os Vampiros, do Zeca Afonso, do português Zeca Afonso, o mesmo autor de Grândola Vila Morena. Obrigado, Ana Pereira. Grândola Vila Morena. Cantei tudo errado. E aí, Gustavo? É uma música famosa de Portugal. O que você achou, Gustavo, sobre o falecimento de Pepe Mujica? Cara, eu vou falar o que mais me impactou. Uhum. Não foi o falecimento em si, foi o antes dele, como ele se preparou para a morte, como ele anunciou isso pro pessoal. Eu achei isso de uma lição. Bem-vindo, qual que é o grau de evolução, o grau de evolução que a pessoa tem que estar para falar da morte na tranquilidade do Pepe, assim, porque é assustador. Ele preparou todo mundo, ele foi se despediu de todo mundo e disse isso. Eu acho que assim, nós somos pessoas inteligentes, mas todo mundo diante da morte se apavora, né? Há um apavoro. Não. De onde que vem essa sabedoria? Um homem que passou 12 anos preso numa solitária não tem a mesma cabeça que nós. Ele conviveu com todos os demônios dele, com a morte diariamente, durante 12 anos preso numa solitária. Não foi numa cacela, foi numa solitária. Sem luz do sol. Então ele tem uma outra concepção de vida e da morte. Quantas vezes ele morreu nesta solitária? Quantas vezes simularam a morte dele por fuzilamento, enforcamento e outras coisas para apavorá-lo? Quantas vezes ele enxergou a morte? Ele tem outra concepção, tinha outra concepção diferente. É uma outra formação. Quando a gente pensa, eu me lembro da minha psicanalista, uma das minhas psicanalistas, me dizendo: bem-vindo, o marginal, o bandido, não tem as mesmas emoções que nós temos. Porque a gente fica exigindo que o bandido que mata um trabalhador, que assalta uma senhora de idade, será que esse homem não tem prurido, não tem vergonha, não tem decência, não tem cara? Não tem.